6 de abril, a iluminação espiritual do crente. O assunto de hoje é muito interessante, muito relevante. Aliás, deixa eu já fazer um comentário, uma sugestão para os irmãos. Essa revista, o comentarista, ele é muito bom. Essa revista é muito boa. Vale muito a pena ter aquela dedicação a mais. Ele consegue ir bem a fundo, ele está fazendo um trabalho de interpretação textual muito bacana. A gente vai ver isso na lição de hoje novamente. Então, assim, vale muito a pena os irmãos se dedicarem um pouco do seu tempo, um pouco do seu dia na leitura e na preparação para a EBD, que vai valer muito mesmo. Muito boa, eu estou gostando demais dessa revista. O assunto de hoje, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1 e verso 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Leitura diária nós não fazemos, mas vamos fazer a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Pelo que, ouvindo também eu a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo-o à sua direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. É um texto bíblico maravilhoso. E eu quero já trabalhar aqui com a gente alguns entendimentos. Primeira coisa, sempre eu gosto de ressaltar isso quando a gente está estudando alguma carta, seja na EBD ou seja em cultos de doutrina, sempre vale a pena a gente lembrar disso. Uma carta é uma carta. Olha só que revelação profunda. Tu parece o Gerardo Bastos, né, que descobriu que um pneu é um pneu. Então, assim, uma carta é uma carta. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, a gente nunca pode esquecer o entendimento dela como um todo. Né? A carta tem um objetivo, que ele está comunicando com a sua igreja. Então, a gente tem que sempre lembrar do encadeamento, né? da onde veio, para onde está indo, para poder enxergar como um todo, senão fica uma coisa muito cortada e a gente perde muito do entendimento. Então, dando um passo para trás, lembrando um pouco do que está lá na aula passada, a aula anterior foi sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos de Cristo Jesus, que foi baseado no texto do capítulo 1, do 3 ao 14. Então, olha só, Paulo, ele, num primeiro momento, ele vai falar
ele se apresenta, etc. Depois ele vai contar, vai adorar a Deus, vai fazer um hino de louvor a Deus, falando das bênçãos espirituais, né? Ele adora a Deus de alguma forma, falando sobre esses hinos espirituais que nós recebemos essas bênçãos do Senhor. E a partir disso, ele vai, e isso é a aula de hoje, ele vai fazer mais duas coisas. Ele vai fazer uma ação de graças, né? Ele vai agradecer ao Senhor por isso que ele tem nos concedido, e ele vai interceder pela igreja. Então, observa, o assunto ele é contínuo, ele é fluido. Mais uma importância para a gente não perder, na medida do possível, nenhuma aula, para a gente poder seguir sempre na mesma linha de raciocínio. Então, basicamente, hoje a gente vai ver isso aqui. Ação de graças, verso 15 e verso 16. Ação intercessora de Paulo, dos versos 17 a 19, e a confissão de louvor e exaltação, no verso 20 a 23. Pronto. Essa aqui é o que a gente vai ver na aula de hoje. É isso, seguindo o texto sagrado. Basicamente é isso. Qual é o objetivo disso? A gente está sendo encorajado a entender aquilo que Deus tem feito por nós. E estamos sendo encorajados para que a nossa visão espiritual seja aberta pelo Santo Espírito de Deus. Estamos sendo encorajados a enxergar quem Cristo é e como ele se apresenta para nós e para o mundo, né? Quem Cristo é de alguma forma. E estamos sendo também, no final, encorajados a receber no nosso coração a esperança daquilo que Cristo promete para a igreja. Então, assim, a aula é bem completa, bem amarradinha, vale muito a pena. Então, bora por partes. Ponto 1 vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. Então, qual é o primeiro passo que Paulo vai fazer? É dar graças e interceder. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Pronto. Primeiro ponto, o que Paulo vai fazer? Que é o verso de número 16. Não cesso de dar graças por vocês, Paulo diz. Então, primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus pelos crentes, né? Isso ele vai fazer essa transição no verso 15, né? Por isso que eu também tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm em Jesus, do amor para com todos os santos. Ele fala, não cesso de dar graças por vocês. Então, assim, é muito bonita essa construção. Primeiro, ele se alegra, dá graças pelos eleitos, vida dos eleitos. Já entendemos o que é ser, nós somos eleitos em Cristo. E todas as bênçãos espirituais recebidas. Tais como, isso nós vimos na aula passada, essas bênçãos espirituais. Mas, por exemplo, nós somos eleitos em Cristo. Nós somos predestinados, recebemos uma segurança, uma garantia de promessas grandiosas. Nós somos adotados, né? Nós recebemos a bênção da filiação. Nós recebemos o dom do Santo Espírito, que é o nosso penhor, né? Que é o nosso selo e penhor. Então, olha que coisas que são grandiosas que nós recebemos. Então, de fato, nós temos muito para agradecer a Deus, né? Nós precisamos louvar sempre a Deus, assim como Paulo fez, por essas graças que o Senhor tem nos derramado, tem nos concedido. Agora, qual um ponto aqui que é fundamental? O que é que a gente precisa fazer, e já entrando naquilo que Paulo está pedindo para nós, né? Está pedindo para Deus sobre nós. Paulo vai fazer uma intercessão e ele já começa falando que, pedindo para que nos seja concedido o espírito de sabedoria e de revelação. Qual é a ideia aqui? Olha só,
Deus nos concede coisas tão grandes, Deus tem nos presenteado com coisas tão maravilhosas, que Paulo ele vai pedir para Deus para que os nossos olhos espirituais sejam cada vez mais abertos para essa realidade. Porque, irmãos, se não for o Espírito Santo nos revelando aquilo que Cristo fez na nossa vida, ai de nós, né? Como é que a gente vai perceber as coisas que Cristo fez na nossa vida sem essa ação do Espírito Santo de Deus? Muito difícil, irmão, muito difícil. Entenda aqui uma coisa. E isso aqui é um texto que está referenciado na lição. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, 15, vai dizer, basicamente, que as coisas espirituais, a gente só vai entender, só vai discernir elas espiritualmente. Não sei se os irmãos já perceberam como, para algumas pessoas, é muito complicado entender as verdades simples do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é complicado. Ele é profundo, mas não é complicado. O Evangelho é simples. O Evangelho é uma história, uma narrativa de amor do que o Pai nos conta para nos levar a Ele. Mas não sei se os irmãos já perceberam como, para algumas pessoas, entender o Evangelho é complicadíssimo. Tem pessoas que a gente, às vezes, fala de Jesus tantos anos e, literalmente, não consegue compreender Jesus, não consegue compreender o Evangelho. Tem muita dificuldade em relação a isso. Porque, irmãos, as coisas espirituais, a gente só vai entender espiritualmente. A profundidade da obra de Deus na nossa vida, a gente nunca vai aprender de forma natural. Eu sei que existe todo um processo intelectual, um processo de raciocínio incluído nisso, mas, irmãos, o cara pode ser o indivíduo mais inteligente do planeta. Se não houver uma iluminação do Espírito Santo na vida dele, ele não vai compreender o Evangelho, a palavra de Deus. Vocês já devem ter se deparado com algumas pessoas que são assim. Pessoas, às vezes, que já leram a Bíblia inteira, mas, meu irmão, não conseguem entender a palavra de Deus. Aí se atrapalha todinho. Irmão, a gente precisa ter os nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, tiradas pelo Senhor. Eu me lembro também de um outro texto que Paulo falou, está em 2 Coríntios, capítulos número 4 e verso 4, que diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, observa, as pessoas fora de Cristo, sem ter essa participação em Cristo, elas literalmente estão cegas no seu entendimento. E quem vai tirar isso, senão o Espírito de Deus? Daí a oração de Paulo rogando para que os crentes recebessem a capacidade de, por meio do Espírito Santo, compreender aquilo que Deus tem feito na vida deles, que é a esperança da chamada e as riquezas da herança e da grandeza do poder de Deus. É fundamental a gente ter esse entendimento. Somente o Espírito Santo vai nos esclarecer. E aqui uma rápida aplicação para a gente. Pastor, como é que eu faço então? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Uma dica fácil. Sempre que você for ler a Sagrada Escritura, faça uma oração antes. Ore, peça para Deus. Sabe, chega, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor. Abre a profundidade, a beleza, a riqueza da tua palavra. Me dá esse espírito de compreensão, esse espírito de sabedoria, para que eu possa compreender a tua palavra, compreender a minha vocação, compreender a riqueza da herança que tu tem me dado. Ora para Deus.
Irmão, Deus abre o nosso entendimento do modo extraordinário. Acredito que já deve ter acontecido com vocês. Comigo já aconteceu algumas vezes. De repente, eu estou lá lendo um verso que eu já li várias vezes, mas tem um dia que eu leio e falo, meu Deus do céu, agora eu entendi esse negócio aqui. Porque a gente vai se aprofundando em Deus, Deus vai trabalhando nossa vida, a gente vai crescendo em Deus e vai aumentando a nossa capacidade de compreender aquilo que Deus nos fala, né, da nossa esperança, aquilo que a palavra de Deus nos promete. Então, irmão, isso é lindo e vale a pena a gente entender isso. Aí a questão é, qual é essa esperança da nossa vocação que Paulo está se referindo? Maravilha! Bora dividir isso, segundo o comentarista, eu gostei demais disso, em 3 aspectos. Por exemplo, a minha esperança tem um aspecto já realizado, né? Deus chamou pessoas no passado, né? Deus já nos tem chamado, Deus já nos tem trazido para Ele. Isso é uma coisa que Ele já fez. Ou seja, uma chamada que Ele teve iniciativa, a glória dele, a obra é feita por Ele, a glória é dele, né? Ele nos elege em Cristo, isso nós já fazemos parte. Só que tem um segundo aspecto, que é um aspecto presente. Deus no passado me chamou e hoje ele nos vocaciona para termos uma vida santa, uma vida digna do Evangelho, uma vida que glorifica a Deus. Irmão, tem algumas referências aqui da própria carta aos Efésios, desse chamamento de Deus para nós termos uma vida irrepreensível. Nós temos uma vida que, de alguma forma, dignifica o que Cristo fez por nós. Então, isso é fundamental. E a gente precisa ter isso sempre muito claro na nossa mente. Irmãos, o nosso modo de vida, de santidade, nosso modo de vida que glorifica a Deus, não é para que nós sejamos salvos. Nós fomos salvos pela graça. Cristo já nos tem salvado. Agora, a nossa vida que dignifica a Deus, a nossa vida que glorifica a Deus, ela é porque nós somos salvos. Ou seja, uma vez que o Evangelho tocou a nossa vida, uma vez que nós fomos transformados pela palavra de Deus, é natural que a gente frutifique de acordo com a natureza transformada que a gente tem. Então, imagina, se eu fui salvo por Cristo, não há o menor sentido de eu viver uma vida em pecado. E Paulo vai dizer isso aos Romanos. Se eu fui liberto do pecado, não tem o menor sentido de eu ter uma vida de escravo do pecado. Se eu sou salvo por Cristo, irmão, tem todo sentido eu viver em função daquele que me salvou. Então, irmão, isso é muito tranquilo da gente compreender. Então, ou seja, a salvação se deu porque ele nos chamou, ele nos elegeu em Cristo. A graça nos alcançou. Só que uma vez que ela nos faz, isso impacta no presente e faz com que hoje nós tenhamos uma vida que glorifica a Deus. Isso é muito tranquilo. E nós temos também um terceiro aspecto, que é o aspecto futuro. Nós fomos salvos no passado, eleitos, né, por uma obra de Cristo no passado, vivemos hoje, no presente, de um modo digno, e temos esperança naquilo que Cristo vai fazer na nossa vida. Qual é a esperança da igreja? Irmãos, você sabe, né? Acredito que você se lembra que, de alguma forma, essa esperança que movimenta a gente. É a esperança da ressurreição, é a esperança da volta de Jesus, é a esperança de conhecer Deus face a face, é a esperança de termos vida eterna. Toda essa esperança é o que movimenta a gente. É a esperança de um dia recebermos um galardão, né? A gente esquece do galardão muitas vezes, mas Deus tem prometido
galardão para aqueles que o amam, que o servem, que se afadigam na obra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, tudo isso faz com que a gente lembre da nossa chamada e esteja sempre assentado no nosso coração aquilo que Deus nos tem prometido. E vai falar também sobre as riquezas da glória e da herança. A expressão sua herança é aquilo que Cristo nos prometeu, aquilo que Cristo nos deu, Deus nos deu. É a nossa herança, é aquilo que é nosso, né? Foi prometido. E eu não sei se você vai se lembrar disso, tem uma característica, um ensinamento, e aqui eu vou tentar não ser muito longo nessa explicação. Lembra que a Bíblia é uma revelação do Antigo Testamento até o Novo Testamento? É uma revelação gradual do plano de Deus? Existem princípios que Deus nos mostra desde o Velho Testamento. Deus promete para o povo de Israel que a terra da promessa, Canaã, é uma herança perpétua que vai passar de geração em geração. O que é que Deus está querendo ensinar isso para a gente hoje, com esse princípio? Mostrando que as heranças de Deus são heranças perpétuas. Sabe, não é uma herança que a gente tem hoje e amanhã perdeu assim por qualquer coisa. Não é. Nós recebemos de Deus a herança e essa herança é algo que é real, que é constante, que é sólido, né? Que é firme, como diz o hino da harpa, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus. A nossa herança não é frágil, não é qualquer besteira que vai nos tirar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, irmãos, é importante a gente perceber essa profundidade que nos é ensinada desde o Velho Testamento acerca da herança que Deus tem nos dado. E já as riquezas refere-se às bênçãos que acompanham o plano da salvação. Ou seja, eu recebo uma herança, eu recebi olhando para o exemplo do Velho Testamento, né? Eu tive lá aquela visão que eu recebi uma terra, uma propriedade eterna. Só que essa terra, ela tinha uma característica no Velho Testamento. A promessa de Deus é que era uma terra que emana leite e mel. Trazendo para a nossa esperança, qual é esse leite e mel que brota, que jorra da terra que Deus tem nos prometido? É aquilo que nós falamos já no começo da aula. Perdão de pecados, adoção de filhos, bênçãos que vão ser ainda nos dadas no futuro, né, no porvir, ressurreição, glorificação, sermos reino e sacerdotes de Deus durante o milênio, novo céu e nova terra. Irmão, é tanta bênção que brota da herança que Deus tem nos dado, que é um negócio assim maravilhoso, maravilhoso. Daí a importância de Paulo estar intercedendo para Deus, para que nós recebamos o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, para que a gente consiga fazer com que essas verdades sejam postas na nossa mente, no nosso coração e moldem a nossa forma de viver. Então, observa, tudo isso é uma grandiosidade que Deus nos dá e que, por vezes, a gente deixa meio de ladinho. Amém, irmãos? Eu estou conseguindo ser claro até agora? Tem alguma dúvida? Nós já vamos para o ponto 2. É hora de perguntar para vocês. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Tudo tranquilo? Amém. Vamos para frente. Ponto 2, aí seguindo a leitura, né? Lembrando que a gente está seguindo literalmente o texto sagrado. Então, Paulo vai dizer, no verso 17,
que ele começa essa oração no verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação e da riqueza da sua herança. No verso 19 é a parte que nós vamos entrar agora, que Paulo vai falar o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Só um detalhe, na revista, a versão que está sendo utilizada é a Almeida atualizada, salvo engano. A que eu estou lendo aqui em paralelo é a NAA, é um texto que eu tenho usado muito, Nova Almeida atualizada. Por isso que pode ter algumas variações nas palavras, mas o sentido é basicamente o mesmo. Estamos entrando aqui no verso 19. Vai falar sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ok. Bora tentar entender o que é que Paulo está dizendo. Irmãos, aqui tu vai perceber o esforço do Paulo de colocar em palavras coisas que são muito maiores do que o nosso entendimento. Isso é fato. Paulo está tentando aqui construir imagens para a gente perceber o tamanho daquilo que ele está falando. Então, bora lá. Quando ele fala de sobreexcelente grandeza do seu poder, o que é que ele está falando? Que sobreexcelente é uma coisa que é extraordinária. É uma coisa que é mais do que excelente, né? É uma coisa que é, assim, espetacular. Pronto. É extraordinário. Então, olha, o poder de Deus, né? Olha só, a gente vai tentar entender uma coisa aqui que é extraordinária. Outra palavra, não basta ser extraordinário, ele é extraordinário, mas a outra palavra é grandeza. Ou seja, é espetacular, é muito grande, que está apontando justamente para a origem, da fonte, né? O poder de Deus que sobrepuja tudo. E essa grandeza ainda tem uma outra expressão, a sobreexcelente grandeza do seu poder, né? Ou seja, da palavra aqui que dá um entendimento de efeitos miraculosos fora de padrão, fora de medida. É um poder, melhor dizendo, realmente extraordinário. Aí a pergunta, por que Paulo está usando os 3 verbos, né? Todos eles são verbos fortes, são verbos que demonstram algo grande, né? É o sobreexcelente, grandeza e o poder, no sentido de fora de medida, de um poder extraordinário. É redundante? É. Mas aqui eu não vou nem usar a palavra redundante. Bora chamar de pleonasmo. Qual é a diferença de redundância para pleonasmo? Redundância é uma repetição, ok. Agora, pleonasmo, ela é uma repetição com uma intenção comunicativa estabelecida, ou seja, Paulo aqui está com a intenção de tentar demonstrar o tamanho desse poder que vem de Deus, que não é comparado com nada, que é muito, muito, muito grande, que é muito, muito poderoso, que é extraordinário demais. Então, assim, ele usa esse reforço linguístico para mostrar um negócio que é, assim, absurdo, absurdamente grande. Ok. Por que é importante eu entender isso? É porque... me perdoe, eu já ia pular aqui uma parte. Esse poder todo, esse negócio extraordinário, a gente enxerga numa obra. E aqui o comentarista foi muito feliz também mostrando isso. Que é apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Tu observa aqui, Paulo ele faz questão de ressaltar, usando um negócio assim, grande, muito grande, para que a gente perceba o poder de Deus que ele derrama
na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser salvos e ser transformados. Então, irmãos, a atitude da gente na salvação acaba sendo uma atitude quase que passiva. A gente recebe de Deus isso. Deus atua em nós dessa maneira. Isso é extraordinário. Então, assim, vale muito a pena a gente ressaltar isso. Segunda coisa, ele vai mostrar, segundo, a operação da força do seu poder. Então, a ideia é o quê? A operação é uma ideia de eficácia, inclusive na NAA, na versão que eu estou usando aqui, em paralelo, fala justamente sobre, segundo, a eficácia da força do seu poder. E o que é essa eficácia? É justamente a ideia de poder em atividade. Então, é segundo a operação, poder de Deus em atividade, agindo, né? Segundo expressão, força, vem do termo de intensidade, e é algo que é inerente, a palavra poder, inerente de Deus. Inerente é aquilo que é característico, aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é somente de Deus. Então, irmãos, de novo, olha o esforço que Paulo está fazendo para descrever para a gente o tamanho dessa operação de Deus, né? O tamanho do poder de Deus. É um poder que atua de forma eficaz, no sentido aqui eu vou pegando a palavra eficácia, no sentido de que produz o resultado que lhe é proposto, mas tem o sentido de é o poder de Deus em atividade. A palavra mostra aqui uma força intensa, né? Ou seja, é um poder que é intenso e é um poder que só pode vir do próprio Senhor Deus. Então, queridos, esse poder, essa giganteza, essa grandiosidade toda é aquilo que Deus atua. Isso a gente precisa entender. Aí Paulo vai tentar aqui trazer um exemplo concreto, porque, de repente, nesse momento, você e o leitor o primeiro leitor da carta aos Efésios, os crentes lá da cidade de Éfeso, deveriam estar pensando assim: Paulo, seguinte, tu está usando uma série de verbos juntos, uma série de descrições juntas, só que a tua explicação aqui está muito abstrata, está muito conceitual. Eu ouvi, né, mas eu não consegui ainda mensurar de alguma forma na minha cabeça qual é o tamanho da grandeza desse poder que opera de forma eficaz, de acordo com o poder. Eu não consegui mensurar ainda o tamanho disso. Ainda está muito teórico, ainda está muito, né, conceitual, está abstrato. Eu não consegui ainda botar na minha cabeça o que é esse tamanho todinho. Aí o que é que Paulo vai fazer? Falar, eu vou ajudar esses crentes, né? Tá muito abstrato, eu vou pegar aqui um exemplo que eles vão conseguir olhar, enxergar e perceber isso. Vou pegar o exemplo de Jesus. Olha só. Jesus, ele foi ressurreto por esse poder. O poder de Deus, esse poder grande, esse poder eficaz, esse poder grande, né? Esse poder extraordinário é o que tirou Cristo da sepultura, que fez ele vencer a própria morte. Esse poder é o poder que leva Cristo até os céus para ele estar à direita de Deus Pai e que lhe dá o domínio sobre tudo. É esse o poder que a gente está falando nesse momento. Então, irmãos, é um negócio realmente extraordinário. A gente vai entrar agora nesse exemplo de Cristo e trazer algumas aplicações para a nossa vida agora no ponto 3. Algum dos irmãos tem alguma dúvida?
alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, senão a gente vai prosseguir para o ponto 3. Tudo tranquilo? Amém. Vamos para frente. Pronto. E Cristo, portanto, é o nosso exemplo de exaltação. Bora lá. Primeira coisa que Cristo vai fazer na nossa vida. Perdão. Foi mal colocada a expressão. Primeiro exemplo de Paulo de como o poder de Deus se manifestou, se apresentou em Cristo e que nos é uma promessa grandiosa. Cristo é a primazia, a primícia dos que dormem. Qual é a relação aqui? Cristo, ele ressuscitou dos mortos. E essa ressurreição de Cristo é uma obra do poder do Pai. Isso comentamos já. Só que ele, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Sendo assim, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós seremos também ressuscitados. Irmãos, promessa de Deus, aquilo que Deus, o Pai, a força do seu poder, aquilo que é inerente a ele, aquilo que é extraordinário que se manifestou em Cristo na ressurreição, é algo que é uma garantia para o crente acerca da promessa de ressurreição. Cristo tem nos prometido, a palavra de Deus tem nos afirmado, que nós, todos aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E aqui a ideia de ressuscitar é uma ideia de literalmente levantar da sepultura, né? Não é que as almas vão viver, não, está falando de uma ressurreição corporal. E isso, irmãos, é um poder extraordinário que já foi demonstrado em Cristo e é hoje promessa para os que creem. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Ressurreição corporal é uma promessa que Deus faz para a igreja. E nós precisamos nos lembrar. Porque, irmãos, se nós entendemos que temos essa promessa de ressurreição, eu lhe garanto que tem muita coisa que hoje a gente teme e que vai parar de temer. Né? Se a gente lembra que a vida de hoje que nós temos é assim como uma erva, como diz o texto sagrado, assim como uma neblina, que quando o sol nasce se dissipa. Mas a gente lembrar que nós temos promessa de ressurreição e de vida eterna, isso com certeza vai nos dar uma ajuda grande para a gente reorganizar a nossa vida e reorganizar as nossas prioridades. Segunda manifestação desse poder, Cristo é levado à direita de Deus. E aqui a ideia, primeiro, é mostrando que Cristo é de fato o Messias que foi prometido desde sempre. Então, Cristo foi prometido que viria o Messias, a palavra Cristo significa basicamente isso, ungido, o Messias, e aquilo que Deus prometeu, mais uma vez, ele cumpriu. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Qual é o entendimento que a gente precisa ter? Irmãos, quando Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado, o que ele afirmou é que está consumado.
Na cruz, Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu as potestades. Cristo já é plenamente vitorioso. E hoje ele já tem um nome que é posto sobre todo nome. Agora, olha a beleza disso. Que Cristo hoje está nessa posição, nesse papel de honra. E olha a expressão que a gente vai encontrar na mesma carta aos Efésios. Que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que coisa linda. O texto bíblico está nos indicando que aquilo que Cristo conquistou por nós, hoje ele nos dá como promessa. Cristo está sentado à direita do Pai. E Cristo tem afirmado acerca dos crentes, dos cristãos, que nós vamos estar, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Ou seja, aqueles que estão em Cristo têm promessa de estarem assentados nos lugares celestiais. Inclusive, tem uma promessa de Cristo em Apocalipse falando isso, que ao que vencer, ser-lhe-á dado de sentar com ele no trono, assim como ele, sentou-se no trono do seu Pai. Irmão, isso é tremendo. Ou seja, aquilo que o poder de Deus tem manifestado em Cristo, Deus promete e manifestará na vida do crente. É esse poder de Deus que atua na nossa vida, queridos. E Cristo exaltado sobremaneira. Ele está acima de todo principado, poder, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Cristo é verdadeiramente Senhor sobre tudo, sobre todos. Todo poder pertence ao nosso Deus. Todo domínio pertence ao nosso Deus. E aqui eu vou reforçar mais uma vez, já tenho falado isso algumas vezes. Irmão, às vezes a gente vê algumas pregações, alguns ensinamentos, uma preocupação gigante com Satanás. A gente tem algumas mensagens que o povo fala mais de Satanás do que de Deus. Meu irmão, não, vamos falar de Jesus. Sabe, tentar alcançar a grandiosidade de quem é Jesus é muito melhor, é muito mais bonito. Tem uma expressão que eu já vi pregadores usando, eu sempre achei muito estranho. Na hora o pregador, assim, naquela hora da emoção, fala assim, vamos dar um glória a Deus para o inferno ouvir. Vala-me Deus do céu, Deus me livre e guarde. Eu não quero dar glória a Deus para o inferno ouvir. Sabe, eu não é o meu interesse, eu não estou lá muito preocupado com o inferno, com Satanás, com essa coisa. Eu realmente gostaria de dar um glória a Deus para Deus ouvir. Eu acho que é muito mais relevante, sabe? Porque Deus já é vencedor, Cristo já é vencedor sobre tudo. Cristo, ele tem todo o poder, sobre tudo. Não existe nenhum principado, nenhuma potestade, nada que se compare a esse poder de Cristo que foi manifesto. Então, a gente tem que se voltar muito mais para Cristo. Se a gente está em Cristo, isso que nos importa. Que o poder de Cristo se aperfeiçoe em nós. Que o poder de Cristo nos guarde, nos livre, nos salve, nos resguarde. Isso nos é suficiente, irmãos. Isso nos é suficiente. Ele está acima de tudo. Está acima do bem, do mal, está acima de todo título que se possa conferir, tanto agora quanto no futuro. Resultado disso, olha que texto poderoso. Duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Eu fico impressionado como às vezes a gente não consegue entender a grandiosidade da igreja de Cristo, sabe, irmãos? A gente é muito limitado no nosso entendimento. Por isso, mais uma vez, eu insisto. Irmãos, Paulo estava certo em orar pelos crentes para que a gente tenha a nossa visão aberta para a gente contemplar a maravilha disso.
Jesus, Jesus, esse que é sobre todos, sobre todo principado, sobre toda potestade, ele é o cabeça da igreja. É ele que é o dono da igreja. Você consegue entender a grandiosidade disso? Sabe? A nossa igreja, ela não é de pessoa, sabe? A nossa igreja não pertence a nenhum pastor. A nossa igreja não pertence a nenhuma convenção. A igreja não é uma organização humana. Isso a gente esquece também. Às vezes a gente se lembra, acha que igreja é uma associação por ela ter uma organização jurídica, né? Ela é uma pessoa jurídica e tem um CNPJ, aí o pessoal acha que é uma organização humana. Mas não é não. Cristo é o cabeça da igreja. Aquele que tem todo o poder, aquele que está à direita do Deus Pai, aquele que toda a grandiosidade do poder de Deus se manifestou nele. Ele é o cabeça da igreja. Isso é espetacular. Isso nos dá uma segurança e tranquilidade em Cristo acerca de todo o caminhar da igreja. Segunda coisa espetacular é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E aqui a gente chegou num dos versos que mais eu leio, eu oro, e eu tenho certeza que eu não consigo arranhar nem a superfície do que a palavra de Deus afirma no verso 23. Ele é a igreja, o seu corpo, né? É a plenitude daquele que preenche tudo. E irmãos, vou ler literalmente. A qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tu já parou para pensar nisso? Paulo está dizendo que a igreja, de alguma forma, ela consegue expressar Cristo. A ideia aqui é basicamente o seguinte: quando as pessoas olharem para a igreja, elas não podem enxergar uma associação humana. Elas não podem enxergar uma pessoa jurídica, né? Um clube, um sindicato, ou seja lá o que o valha. As pessoas precisam olhar a igreja e observa que Paulo está falando para uma igreja local, para a igreja em Éfeso. A gente precisa olhar a igreja e a igreja precisa expressar quem Cristo é. Queridos, deixa eu tentar usar dois exemplos em paralelo. Um exemplo, eu vou usar o exemplo prático e depois eu vou tentar expressar com o exemplo bíblico. O exemplo prático é o seguinte. Bora trazer para a gente, né? Nós somos, e isso é muito tranquilo para a gente afirmar numa Assembleia de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Aí quando um irmão olha, por exemplo, para você, tá aqui, eu estou aqui olhando nessa webconferência, estou vendo aqui o irmão Melo. Pronto, estou vendo o irmão Melo. O que é que eu vejo do irmão Melo? Eu estou vendo o espírito do irmão Melo? Estou vendo, não. Eu estou vendo a alma do irmão Melo? Estou vendo, não. Eu estou vendo o quê? O corpo. Não é isso? Mesma coisa, estou vendo aqui a irmã Fá. Estou vendo o quê? O corpo da irmã Fá. Eu não estou vendo nem o espírito da irmã Fá, nem a alma da irmã Fá. Bora aplicar isso na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O que é que essa implicação nos levaria a entender? Que quando a gente olha para a igreja, nós, a igreja,
a gente precisa expressar de um modo tão coerente Cristo, que quando as pessoas olharem para a igreja, o corpo, a gente olhe e fale assim: olha, eu estou conhecendo Jesus. Eu estou enxergando, aqui esse enxergando é obviamente aspiados, mas eu estou enxergando a Cristo Jesus. Olha a grandiosidade do papel da igreja. Pastor, mas isso foi um exemplo, uma aplicação, foi um silogismo. Ah, eu vou concordar com você. Foi. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio e chegando a conclusões a partir disso. Mas bora tentar, então, pegar um exemplo escriturístico da Bíblia. No livro da Revelação, em Apocalipse, logo no comecinho dele, vai mostrar que existe um semelhante ao Filho do Homem, que ele está em meio aos 7 castiçais, e na sua mão direita tem 7 estrelas. Acredito que os irmãos se lembram dessa passagem. Observa, o que é um castiçal, um candeeiro? É literalmente um lugar onde se colocava as velas. Se lembra que é um texto antigo. Na época não existia lâmpada do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, como é que é? Qual era o instrumento utilizado para iluminar ambientes? O candeeiro, os castiçais. Então, observa. Cristo, o Filho do Homem, está entre os castiçais. Qual é o entendimento que esse texto nos traz? Que nós vamos enxergar a Cristo enquanto ele está em meio aos 7 castiçais. O que são os 7 castiçais? São as igrejas, é a manifestação da igreja. Ou seja, eu enxergo a Cristo iluminado pela igreja, que é, no outro texto, seu corpo. Vocês conseguem perceber isso? Cristo, ele se manifesta, ele se apresenta hoje através da sua igreja. Isso é tremendo demais. Isso é grande demais, irmãos. Olha só o papel da igreja em manifestar a Cristo. E lembra, a igreja é um ajuntamento de crentes, né? Essa construção que é a igreja, o seu corpo, ela é a junção de vários membros, que é os crentes, que são os crentes, me perdoe a falta da concordância anterior, que são os crentes. O que o texto está dizendo, então, irmãos? Olha, aqui é o final da aula, é o ponto mais importante para você assentar no seu coração. A oração de Paulo é para que a gente tenha o Espírito de Deus nos capacitando a ter um espírito de sabedoria e compreensão, para que a gente compreenda a nossa herança, as bênçãos espirituais e compreenda o tamanho do poder de Deus que se manifestou em Cristo e que se manifestará na igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? É necessário que nesse momento a gente perceba que o mesmo poder de Deus que atuou em Cristo Jesus é o mesmo poder de Deus derramado na igreja, que nos transforma de tal forma que cada nós individualmente sejamos amoldados à pessoa de Cristo, para que nós coletivamente possamos expressar Cristo. Isso é grande demais. Isso é uma promessa extraordinária demais, irmãos. Por isso que a igreja, ele acaba sendo a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Nós somos transformados de tal forma que nós vamos coletivamente conseguir expressar a multiforme
sabedoria de Deus. A gente vai como um grande mosaico. Cada um é um pedaço pequenininho que vai se juntando e quando se vê um todo, a gente consegue enxergar a beleza de Cristo na igreja, em cada um de nós. Esse é a promessa de Deus para nós. É isso que a gente precisa compreender. É isso que a gente precisa assentar no nosso coração. É isso que o Espírito de Deus precisa tirar a escama dos nossos olhos. E se nesse momento da mensagem vier aquela dúvida, né, que é natural para a gente ter, falar, puxa vida, mas, ô Jesus, eu me conheço, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou pecador. Como é que eu vou conseguir refletir a glória de Cristo? Você está entendendo que é o poder de Deus que vai ser atuado na tua vida? Não é você pela sua força, nunca é você pela sua força, mas é o poder de Deus que atuante, o tamanho desse poder de Deus gigantesco é que atuando em nós vai nos dar essa condição. Vai de passo em passo, de glória em glória, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos transformando. É o poder de Deus em nós. Sempre é o poder de nós. Conclusão? Sem dúvida, essa bênção espiritual, ela nos encanta o coração, né? É embevecido, nesse sentido de encantado, de aquela profunda admiração que enche os nossos olhos e nosso coração. Paulo mantém uma adoração contínua ao eterno Deus. O objetivo sempre da gente estudar a Escritura é a gente, quando para, olha para o alto e fala assim, meu Deus, como tu és maravilhoso. Irmãos, a teologia que não nos leva a ficar prostrado de joelho diante de Deus, ela não é teologia. Estudar acerca de Deus é uma coisa que engrandece demais o nosso Deus e que nos faz sempre nos voltar para Ele em adoração, sabendo que Ele, olha só, os seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Amém, meus queridos irmãos. Eu fico por aqui. Algum dos irmãos tem alguma dúvida? Se tiverem ainda alguma dúvida, podem colocar. Se não tiver sido claro algum ponto, que a gente esclarece. Tudo tranquilo? Tranquilo feito um grilo, né? Maravilha. Então, nós só queremos agradecer a participação de todos os irmãos. Nesse momento, nós vamos sempre lembrar, né, que esses domingos, 9 horas da manhã, temos essa nossa EBD online. Queremos agradecer a participação de todos mais uma vez.